Sim, a gente traz aqui para a nossa conversa o José Maria Correia da Silva, coordenador de estratégia da Avenue. Bem-vindo, José Maria. Obrigada pela sua presença. Oi, Paula. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com a BMC. Obrigada. Bom, diante aí dos números fortes do payroll, né, divulgados agora há pouco, no mês de setembro, eles vieram ali superando todas as expectativas, tanto em criação de vagas quanto em ganhos salariais. O mercado acaba colocando agora até mais probabilidade de ver cortes menores, vamos dizer assim, na magnitude ali do Federal Reserve para as próximas reuniões. A leitura do payroll de hoje, na sua opinião, reforça que de fato o Fed está no caminho certo, não haverá recessão ali na economia americana? Aparentemente, né, o Fed conseguiu aquilo que parecia uma missão impossível, né, o soft landing, ou eu diria até um no landing neste momento. É uma economia que parece mostrar toda a sua força e todo o seu dinamismo e resiliência. O Fed, quando tomou a decisão de cortar 0,5 pontos percentuais agora na reunião do dia 18 de setembro, o Jerome Powell foi muito claro na mensagem. Ele disse o seguinte: olha, a gente está cortando 0,5 para não correr o risco de fazer aquilo que a gente fez lá atrás, quando começou o ciclo de aumento de juros, que foi correr atrás da curva. Então, desta vez, a gente está querendo se antecipar. A gente não vai só começar a cortar juros quando já der errado. A gente vai cortar juros quando tiver os primeiros sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho. Era algo que a gente vinha vendo. De facto, uma menor criação de postos de trabalho vinha sendo a tendência das últimas leituras. Mas eu gosto sempre até da gente fazer um zoom out, né? Porque num contexto micro parecia que essa desaceleração ela era uma desaceleração importante, mas ainda assim a economia era uma economia que criava empregos. Os despedimentos eles não estavam aumentando, o desemprego ele segue em níveis que são historicamente baixos, né? Se a gente for ver no horizonte longo, o desemprego só esteve abaixo ali dos 4% durante um período de mais de 6 meses, apenas em 4 períodos da história, é muito raro, né? Então é uma economia que ela está forte. Então acho que se reforça agora a mensagem que o Fed fez o certo, começou o ciclo de juros, se antecipou ao movimento de possível recessão e esta economia americana parece não dar descanso, né? Criando mais postos de trabalho, desemprego caindo, o trabalhador americano com ganho real de salário, que acho que é um ponto fundamental, né? Os salários aumentando acima dos aumentos de inflação, o que reforça o consumo, reforça as vendas do varejo, que a gente sabe que são tão importantes para a economia e para o PIB americano. E agora o mercado precificando os 0,25 pontos percentuais de cortes na próxima reunião de novembro, com o próprio Jerome Powell, na fala que deu na segunda-feira, ele já tinha meio que indicado, ele disse assim, cara, a gente acredita que o mercado de trabalho ele está ok, ele está estável. Então, se os indicadores que vierem na sexta-feira, que aparentemente vieram, sim senhor, bastante positivos, né? Ele disse, se vierem nessa linha, a gente provavelmente vai seguir nessa toada de 0,25 de cada vez. Então acho que é isso mesmo que vai acontecer na reunião de novembro, a não ser que haja desenvolvimentos totalmente diferentes nas próximas leituras. José Maria, bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora, e é justamente isso, né? Um mercado data dependente produz esse tipo de volatilidade, mudanças de expectativa. Lembrando, a gente do ano passado tinha a expectativa de 6 cortes, foi para nenhum corte, foi elevação, aí agora, né, uma trajetória de juros aí podendo chegar a perto de 3% no fechamento do ciclo ali. Queria entender um pouco da sua visão, né, nesse mercado da data dependente, nessa leitura aí de alta volatilidade, né? Como que mexe ou como que atua a estratégia do investidor, ou para capturar um movimento ou para não se deixar levar para movimentos tão voláteis como esses? Boa, excelente pergunta, Felipe. Eu acho que assim, essa volatilidade que a gente tem visto, eu venho há mais de um ano chamando ela que ela é assim, o roller coaster, aí, a montanha russa, o carrossel da expectativa do juro, né? A cada hora, a cada dado, sai dado de inflação, sai dado de emprego. No final de 2023 a gente dizia, não, a inflação está aparentemente controlada, vamos começar o ciclo de corte de juros em março e já vai começar voando, vamos ter 6 cortes. Afinal, não, a inflação está mais resiliente e não vamos poder cortar.
agora o foco é no mercado de trabalho, né? Então, essa dependência de dados do Fed, ela gera uma angústia no mercado que quer ser trader, né? O mercado quer se antecipar. A gente muitas vezes esquece que o mercado meio que mora no futuro, né? Tanto na bolsa como na curva de juros. O preço de hoje é a expectativa do futuro. E se essa expectativa vive em cima de uma dependência dos dados do Fed, que é praticamente um carro que está sendo dirigido olhando no retrovisor, né? Se a gente pensar que estamos sempre olhando para trás, eu costumo dizer que essa ansiedade ela é meio que desnecessária para o mercado. O que é que a gente sabe? Qual é a indicação? A indicação é que o ciclo de cortes de juros começou e a tendência é de juros para baixo. Ok, então isso é meio que dado. O que é que a gente sabe quando o juro vem para baixo? A gente sabe que a renda variável, se o cenário é de soft landing ou no landing, ou pelo menos um cenário que não tem uma recessão agressiva, a renda variável tende a se favorecer e nos 12 meses subsequentes ao início do ciclo de corte de juros, ela tende a ter uma performance bastante positiva. A gente já está vendo isso e isso está sendo precificado no mercado. A própria renda fixa, ela também tem uma performance positiva porque o corte de juros e a precificação desse corte, ela favorece a marcação ao mercado dos títulos de renda fixa. Então, todas as classes de ativos tendem a se favorecer desse cenário. Então, está dada a pauta é de corte. A questão agora são duas. Uma é onde é que é a taxa terminal, qual é que é o nível onde esse ciclo de cortes vai acabar. Qual é que é a taxa sustentável de longo prazo num mundo que talvez seja estruturalmente um pouquinho mais inflacionário e a tal meta dos 2% talvez tenha que ser ali mais 2,5% ou 3%, né? Então talvez a taxa de juros terminal seja ali mais na casa dos 3, 3,5%. Então eu acho que a discussão tem que se voltar um pouco mais para esse ponto e depois se voltar para o foco de a gente vai ter recessão ou não, porque isso é que dita a pauta daquilo que acontece na economia real, né? Eu gostei o Marco estava mostrando uns gráficos aí antes do intervalo, e ele dizia que a Bolsa Americana ela não liga a quem está na presidência. A Bolsa Americana ela liga aos lucros, ela liga se as empresas estão entregando resultados, se a receita subiu, se o lucro subiu, se as empresas estão tendo uma performance positiva. E se a economia está ok, isso é o que vai acontecer, né? Então a pauta é, vamos ter recessão ou não vamos ter recessão? Aparentemente, quando a gente olha dado de emprego, dado de atividades, dado de consumo, PMI, etc., aparentemente esta é uma economia que segue resiliente, segue forte e com juros para baixo, então eu diria que assim, risk on, como diz o americano, acho que está bastante bom, o mercado segue bastante positivo. Zé Maria, você citou o homem aqui ao meu lado e ele já vai entrar na tela aqui para também poder bater um papo contigo. Tem perguntas, tem comentários. Marcos Saravalli, fique à vontade. Bom dia, obrigado, Felipe. José Maria, prazer falar contigo. Até complementando e sendo um pouco advogado do diabo aqui, né? A gente fala muito que sendo super simplista, né? A gente fala só de juros e atividade econômica nos Estados Unidos, né? De uma forma, os dois principais assuntos. Mas um assunto que aí é a minha provocação para você, que é a dívida, né? Como o assunto dessa semana aqui no Brasil foi a elevação do nosso rating, né? Qual que é a preocupação? Será que o mercado financeiro está dando um peso muito pequeno em relação ao endividamento norte-americano? Ou, de fato, a gente deveria se preocupar mais, né? Talvez seja um assunto para o próximo presidente. Enfim, qual que é o tamanho da preocupação? Porque os números, eles não são pequenos, né? São todos relativos, né? Em relação ao PIB, são valores nominais, são todos trilionários, é tudo superlativo, né? E aí, a minha opinião, assim, de fato, a gente se preocupa menos, deveria se preocupar mais, ou é um assunto realmente marginal por ser os Estados Unidos? Qual que é o tamanho da sua preocupação ou da preocupação que nós deveríamos ter em relação a esse tema, que para mim acho que é pouco debatido, né? Eu acho que é uma pauta que, de facto, todo mundo tem que monitorar com bastante atenção. Eu diria que não é um risco de curto prazo, né? É daqueles riscos que é risco de médio e longo prazo, a gente entender como é que os Estados Unidos vai conseguir sair dessa trajetória de endividamento crescente, porque
o cenário é de os Estados Unidos seguir correndo com um déficit anual e não há uma visão de como é que eles vão reverter esse cenário. Né? E eu diria que qualquer um dos candidatos, seja o Partido Democrata, seja o Partido Republicano, não estão aparentemente prestando muita atenção, não estão utilizando a campanha para falar dessa trajetória do endividamento, e quando a gente vê as propostas, tanto de um candidato como do outro, nenhuma delas seria positiva. Né? As duas falam de gastos, a do candidato Trump, né? Eu diria que seria ainda mais negativa, porque é gastos junto com o corte de impostos, então reduz a arrecadação ao mesmo tempo que mantém um nível de gastos elevado. Então eu diria que é algo que a gente vai ter que monitorar. Sim, é uma preocupação do curto prazo? Não. Os Estados Unidos continua sendo o menos pior dos locais para a gente estar investido? Os Estados Unidos continua sendo o país que mais captura investimento estrangeiro? Sim. A demanda por títulos do Tesouro Americano, ela segue bastante sólida a cada emissão de dívida dos Estados Unidos? Ela continua bastante sólida. Então, eu diria que não é um cenário de preocupação de curto prazo. A gente viu historicamente países gerando déficits recorrentes ano tras ano. A gente já viu países, assim, olha para o Japão. O Japão tem uma dívida em percentual do PIB na casa dos 200% há décadas, né? E não quer dizer que o Japão esteja quebrando. Então eu não diria que é um problema dos Estados Unidos quebrar, é um problema de sustentabilidade de longo prazo desse endividamento e um problema daquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então eu espero que comece a ser endereçado dentro do discurso político americano. Isso é um problema político, porque ele é um problema fiscal, ele é um problema de combinação entre gasto público e arrecadação, e que vai ter que ser resolvido pelos políticos. Né? Então, enquanto a gente não vir o Senado levantar essa pauta, não terá resolução. Por outro lado, eu argumentaria que a arrecadação tem muito espaço ainda. Né? O imposto corporativo nos Estados Unidos ele é 21%, ele está bastante abaixo da média da OCDE. O effective tax rate, na realidade, ele está ali na casa dos 15%. Então tem espaço para os Estados Unidos, por exemplo, tomar algumas medidas de aumento da arrecadação, mas também tem espaço para outra parte da equação, que é o PIB, ele aumentar. E hoje a gente está vendo um PIB potencial nos Estados Unidos acima daquele que foi o PIB potencial da última década, que vinha na casa dos 2%, e hoje todo mundo está falando que todo o tema da inteligência artificial e com o aumento da imigração nos Estados Unidos, a gente provavelmente pode estar falando de um PIB potencial ali mais na casa dos 2,5%, 3%. Então isso também pode vir a ajudar a essa sustentabilidade de longo prazo. Uma resposta longa, mas é uma pergunta complexa. Muito complexa, Zé Maria. E a última pergunta aqui, né? Você citou esse cenário eleitoral e a gente vê esses desenvolvimentos do mercado americano, a gente vê o apetite, talvez, ali de um cenário de flexibilização monetária que poderia trazer um ímpeto maior. Isso que está segurando talvez um otimismo maior. Claro que a gente está vendo as bolsas renovando máximas, os investidores até otimistas com algumas teses, principalmente ali talvez num rotation, mas a eleição está segurando um pouco desse ímpeto. A gente poderia estar vendo movimentos mais elásticos, mais aumentados, se não fosse o evento de novembro? Se há uma coisa que o investidor institucional, real money, não gosta, é imprevisibilidade, né? E neste momento a gente não tem ainda, claro, muito pelo contrário, né? A gente provavelmente vai ter uma das eleições mais próximas e mais apertadas da história da eleição americana. Então eu diria que tem sim dinheiro que está na beirada aguardando a resolução desses desenvolvimentos, né? Ter uma maior claridade sobre quem vai ser o presidente, qual vai ser a pauta e como é que vai ser o gabinete, etc, etc. Então, eu acho que sim, haverá certamente algum dinheiro na beirada. Haverá gente que está aguardando a possibilidade de um risco de um cenário eleitoral de incerteza, como a gente teve na última eleição, de ser tão apertado que tem um candidato reclamando vitória no início, depois a eleição vira e algum candidato decide não conceder a vitória ao candidato que virou na última hora. Então, por ser uma eleição tão apertada, eu diria que sim, vai gerar um pouquinho de volatilidade, tem alguma grana que está esperando, e a gente tem que lembrar que há muito, mas muito dinheiro
em money markets, né? Os money markets seriam equivalentes a um fundo DI aqui no Brasil, né? Que o americano, durante muito tempo, na renda fixa não tinha renda, né? Ela era fixa, mas não rendia praticamente nada, e a gente teve esse ciclo de aumento de juros, com o juro indo ali para a casa dos 5%, então o americano ele passou a investir nesses fundos de curto prazo que estavam com essas rentabilidades bastante altas. Com a queda do juro, a gente também vai ver um movimento dessa grana que são hoje quase 7 trilhões de dólares, né? Parte desse dinheiro ele vai ser alocado a risco e vai voar para ativos de risco, vai voar para a bolsa, né? Então eu diria que há dois movimentos que ao longo dos próximos meses, não havendo essa tal recessão, poderiam ainda ser catalisadores positivos para a renda variável, que seria por um lado a resolução da eleição, por outro lado a queda de juros, impulsionando os investidores que estavam parados na renda fixa de curto prazo, alocando para a renda variável, acrescentando risco aos seus portfólios. Então, eu diria que esse bull market que começou em 2022, ele vai tendo uns solavancos pelo caminho, mas parece que ainda continua tendo pernas para andar e com histórias estruturais e táticas também momentâneas para sustentar esse mercado. Maria, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, obrigado pelas análises, sempre muito bom poder bater esse papo contigo, até uma próxima. Muito obrigado, Felipe, até a próxima, conta com a gente.